volta com Sala Debate, hoje discutindo a mulher no mercado de trabalho. E aí, saiu uma pesquisa do SPC que diz que 36% das mulheres empreendedoras deixariam ou já deixaram os maridos em prol de uma ascensão no trabalho. Você concorda, não concorda? A gente trouxe para responder essa questão e muitas outras a Cíntia San Martín Fernandes, que é socióloga política e também é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Também veio ao nosso encontro a Luísa Betina Petrol Rodrigues, que é economista-chefe do SPC Brasil e é uma das realizadoras dessa pesquisa. E também trouxemos a Cris da Silva de Oliveira, já estou chamando de Cris, hein? Que é empreendedora e também é dona da Favela Inn, um albergue no coração da comunidade de Chapéu Mangueira, no Leme, zona sul do Rio de Janeiro. Cris, só para a gente terminar aquele papinho final do último bloco, do primeiro bloco, que disse que a gente estava falando sobre as dificuldades da dupla jornada. Eu queria que você me contasse um pouquinho. Você faz dupla jornada? Dupla jornada. E aí? É complicado você trabalhar, é bom, você está sempre perto da sua família, cuidando dos filhos, né, administrando, mas também é muito difícil, porque você tem que estar você está no trabalho e ao mesmo tempo a sua mente está nos dois lugares. Então você fica cansada, mas você fica na preocupação que tem que fazer certo nos dois lugares. E tem hora que se torna muito difícil, mas você vai lidando, você até se acostuma com aquilo, de estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Sabe que a Fernanda Borges, obrigado Fernanda pela sua participação do Rio de Janeiro, ela pergunta para você, conciliar o trabalho com a criação dos filhos é um grande desafio da mulher no mercado de trabalho, pois ela se sente dividida e muitas acabam largando o trabalho para cuidar dos filhos. Isso reflete na pesquisa apresentada pelo programa? Reflete muito, porque a nossa pesquisa mostrou que algumas mulheres, muitas mulheres, na verdade, não trocariam o seu empreendimento por um outro trabalho com salário igual, ou seja, no seu próprio negócio ela tem risco, ela trabalha muito e ela mesmo assim não trocaria por um emprego com o mesmo salário, onde ela ficasse tranquila com um salário seguro. Por que ela não faz isso? Ela não faz isso porque ela tem a liberdade de horário. Ela pode lidar com filhos, pode lidar com o trabalho de casa. Então, essa liberdade que o negócio dá, ela também gosta. Então, tem tudo a ver com a pesquisa. A gente já vai chamar a Regina pelo Skype, mas antes eu tenho pergunta para a professora. Conciliar o trabalho, o investimento das empresas em creches no ambiente de trabalho não deveria ser mais estimulado? Não é óbvio para o empreendedor que a mulher vai render mais no trabalho sabendo que tem uma creche à sua disposição? As grandes empresas não poderiam fazer mais? O que você acha, professora? Bom, com certeza, é isso, tem que ter muito investimento em creche. Eu estava nesses dias, né, Internacional da Mulher, em muitos debates, as próprias feministas, né, estavam fazendo uma meia-culpa, dizendo lutamos tanto por uma igualdade no mercado de trabalho, por uma igualdade política, e nos Estados Unidos nos esquecemos de lutar pelo que o Estado nos permitisse colocar nossos filhos em creches públicas e nos assegurasse justamente essa tranquilidade, né? Quer dizer, não adianta nada a gente lutar por tanta igualdade, né, em todas essas esferas, se a gente não vai poder exercer com tranquilidade também o papel que é o papel da maternidade, que eu posso escolher ser ou não ser, né? Então, quer dizer, eu acho que sim, que a gente tem que ainda continuar avançando, né, no sentido da garantia de creche, e tem que ser obrigatório. Agora, né? Você sabe que eu quero Público colocar e privado. nesse caldeirão uma palavrinha que passou desapercebida pelo primeiro bloco, mas que é muito forte, que é o preconceito. Há muito preconceito ainda, e há preconceito pelo que a mulher faz, do que ela decide empreender. E eu quero, enfim, começar a discutir sobre isso. Vou colocar nessa conversa, pela internet, a Regina Célia de Oliveira. Ela é empreendedora, criadora do Sabão Lelé, e também vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2013. Regina, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Tá ótimo. Me conta um pouquinho do Sabão Lelé. O Sabão Lelé ele surgiu em 2008. Eu estava desempregada e fiz o produto para consumo próprio, né? E me rendeu 65 litros. Eu resolvi doar uma parte desse produto e algumas pessoas, por incrível que pareça, elas começaram a me encomendar o produto e eu tive a necessidade de comercializá-lo e comecei a fabricar dentro da minha casa, de forma caseira, artesanal,
E aí foi surgindo o meu empreendimento. Luísa, a gente viu que era uma questão de empreendimento por oportunidade, por uma questão de achou um nicho. Isso é muito comum? Muito comum. A maior parte das empreendedoras que a gente entrevistou, elas vieram por 3 motivos, muitas vezes ao mesmo tempo. Porque a família estimulou, falou, você é boa nisso, por que você não vai? Por oportunidade, né? Eu já trabalhava numa empresa que fazia um produto de beleza, eu conheço produtos de beleza. E o terceiro motivo é porque precisou mesmo. Ficou desempregada, o marido largou ela precisou correr atrás. Então esses três motivos andam muito juntos. Agora, Regina, me conta o seguinte, em algum momento desse processo houve preconceito? Seja por um namorado, pelo marido ou por alguma amiga? Teve uma época que eu saí recolhendo garrafas na minha cidade, né? E eu bati num certo estabelecimento, eu estava carregando bastantes garrafas, e o pessoal que estava dentro desse estabelecimento, eles ficaram com meio receio de abrir a porta para me receber. E na verdade eu só queria recolher as garrafas que estavam na lixeira. Cris, a gente falou de preconceito, agora vamos... Continua na linha, hein, Regina? Não sai daí não que eu quero mais papo contigo, tá? Pode deixar. Vai depois desliga na minha cara? Cris, me diga o seguinte, preconceito. Já bateu na sua porta? Já várias vezes, né? De assim, chegar e perguntarem, porque como da família bastante homens envolvidos no projeto, como meu esposo, meu cunhado, meu sogro, aí eles chegam procurando por eles, nunca por mim. Quando me apresento, né, eles perguntam, mas você que administra? Sou eu. Mas você comanda eles? Sim, uma boa, não tem problema nenhum. Em questão também, outro preconceito que ainda é muito forte, questão da cor. Né? Muitas vezes as pessoas procuram para fazer um evento na comunidade, quando chega, aí eu chego para apresentar as pessoas, mas é você? Sabe, mas é você assim como se fosse uma outra pessoa, sabe? Eu me apresento e falo, sou eu mesma, eu sou administradora do hostel. O que você deseja, aí dá aquela quebrada. Muitas vezes é a questão de você chegar e fazer algo na comunidade e perguntar, como você fala, o preço do tarifário de alguns eventos que eles querem fazer. Mas está tão salgado, como se assim, na favela ou na comunidade, em alguns lugares tem que ser mais barato, porque na favela, e eu já atendi um certo cliente que eu falei com ela, se eu fosse trabalhar para você num buffet em algum lugar importante, né, no asfalto, em alguma empresa, você iria perguntar na parte de administração quem eram as pessoas, se a Cristiane era da favela, se a cozinheira morava na favela ou se o garçom morava no subúrbio. Então dá um pouco esse preconceito sobre a questão de comunidade, mas isso vai se quebrando aos poucos, a gente vai mostrando, a questão que eu falo, os adultos principalmente têm que se reeducar, né? É o que eu tenho feito, procuro me qualificar, me capacitar, procuro abraçar todas as oportunidades para me aprender a educar meus filhos para isso ser quebrado na comunidade. Em novembro, o Jornal Futura mostrou uma matéria sobre, diferentes mulheres que passam por isso, na pele, o preconceito. A gente vai ver agora o relato de uma taxista. Vamos ver. É atrás do volante que Sandra passa a maior parte do seu tempo. Durante a semana, trabalha 9 horas por dia e aos sábados e domingos chega a ficar até 12 horas dirigindo seu táxi. A profissão, predominantemente masculina, chega a causar estranheza e também algumas reações negativas. Tem preconceito não com os passageiros, mas sim com os próprios taxistas, colegas de trabalho algumas vezes. Né, assim, de discutir, de querer deles acharem que eles são melhores do que a gente mulher, né? Às vezes você, sei lá, um cara te fecha ou você sem querer acaba entrando na frente, eles não admitem, né? Aí quando eles vão ver, eles acham que é o homem, eles vão xingar, eles olham e falam, só podia ser mulher. Professora, sucesso feminino incomoda? O sucesso feminino incomoda, eu acho que essa cultura machista, essa cultura que foi mais a normatização dessa sociedade, né? Quer dizer, incomoda sim, né?
incomoda esses homens, né, que não conseguem conviver com mulheres que têm as mesmas competências, né, e que acreditam que a mulher, na realidade, deve assumir ainda aquele papel de ser uma pessoa que trabalha em casa e que cuida dos filhos, né, e ele é o provedor e que detém o poder sobre a família, e é a própria mulher, né, quer dizer, as mulheres eram educadas, a gente não pode se esquecer, até pouco tempo, né, isso eu estou falando do século XX, as mulheres eram educadas para ser normalistas, né, para se casar e constituir uma família, né? Então nunca se pensou numa mulher liderando uma fazenda, liderando, né, um empreendimento, liderando a política, né? Sempre se pensou ela como coadjuvante, inclusive desses homens, né? Na nossa história social, cultural, política. Acho que ela falou uma coisa bem interessante que nunca se pensou. Mas vamos olhar o copo meio cheio, só um momento. Acho que a gente ainda tem um longo caminho para seguir, mas nunca na história as mulheres tiveram tanto direito. A nossa pesquisa mostrou mulheres que já se veem, já enxergam esse copo meio cheio. Elas estão otimistas, elas se enxergam como habilidosas, então elas conseguem ver que existem alguns preconceitos, mas no total elas já estão conseguindo ter sucesso. E eu acho que isso já é um grande avanço. Acho que ainda tem muito para melhorar, mas é um grande avanço. E tem políticas públicas para que a gente possa incentivar cada vez mais a participação feminina no mercado de trabalho? Tem uma política pública muito interessante que é a do microcrédito. O microcrédito ele é voltado principalmente para mulheres, não só no Brasil como no mundo inteiro, porque as mulheres pagam melhor. Né? Então, é voltado para empreendedoras, microempreendedoras, geralmente muito pobres, que começam a ser camelô, né? Algum tipo de negócio bem pequenininho, para que elas possam sair da extrema pobreza. Então, esse tipo de política é muito positiva, né? Porque essa mulher, ela vai sair de uma situação ruim e muitas vezes até nutrir melhor os filhos que ela tiver e tudo mais. Regina está aí? Sim, estou aqui. Quero saber o seguinte, quando é que acende a luz vermelha que o trabalho está influenciando no relacionamento ou se o relacionamento está influenciando no trabalho? E vale qualquer tipo de relacionamento, tá? Pode ser amizade, mãe, tio, papagaio, o que for. O relacionamento, ele envolve quando o parceiro, ele colabora com o que a parceira está realizando, né? Quando ele está incentivando, né? E essa questão é muito pessoal também, né? As pessoas, às vezes, elas têm um relacionamento que o parceiro, ele não apoia, né, a empreendedora, né? Aí fica complicado colocar na balança para saber realmente o que vale a pena, se é o relacionamento ou o empreendimento. Agora, quando a grana não entra, Cris, daqui a pouco eu vou te passar essa também. Quando a grana não entra, ele apoia? Travou. Cris, então daqui a pouco eu volto para Regina. Quero saber, quando a grana não entra no final do mês, seu marido te apoia? Apoia, totalmente. Ele é um parceiro assim, incondicional. Assim, sabe, ele tá sempre do meu lado para todas as horas. A gente deixa de fazer algumas coisas até que melhore, mas a gente sempre arruma alguma forma. Se o rosto não está cheio, a gente procura fazer eventos, a gente senta, procura conversar mais. Eu estou aprendendo agora a escutar mais ele, né? Ele é mais equilibrado do que eu. Eu sou uma pessoa mais consumista, mas estou aprendendo a ser mais equilibrada nessa parte. Porque quando você é empreendedora, não é só você. Né? É você, quem está associado com você, quem está trabalhando com você e o empreendimento. Então, se tem 3 pessoas, existe sempre um a mais. Então, você tem que ter essa preocupação de que quando está muito bom, você tem que ter algo guardado para aquele momento que não está muito bom. Então, a gente tem aprendido. O famoso pé de meia, né? Pé de meia, tá certo. Você que está em casa, participe aqui com a gente. Tem o Facebook, o Canal Futuro Oficial, e também tem o Twitter, no @Canal Futuro. Eu quero saber os preconceitos que uma mulher enfrenta no mercado de trabalho. Eu quero saber, a gente está aqui dizendo vários, mas eu quero saber a sua opinião também. Tem perguntas para as nossas entrevistadas? Faça! Olha, Carolina Tagliarini, ela é empreendedora de Santa Catarina e insiste para que a pergunta dela vá ao ar. Carolina, está no ar a sua pergunta. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá?
quais os desafios que a mulher empreendedora enfrenta no mercado de trabalho. Daqui a pouco a gente volta para a Regina para saber da Luz Vermelha. Eu não esqueci de você não, Regina. Quais os desafios? O primeiro desafio é a dupla jornada. Acho que esse é um desafio que praticamente todas as mulheres têm e é interessante notar, nem só as empreendedoras. A mulher que trabalha como seletista, ela também tem esse mesmo desafio, né? Então é um desafio que vai além do empreendedorismo. E o segundo desafio é o preconceito, né? E o terceiro desafio, aí ele é um comum a todos os empreendedores, é o desafio de conhecer o que é ser empreendedor. O Brasil é um país muito burocrático, né? Então, esse conjunto de desafios pessoais, desafios de negócios, desafios de preconceitos, coloca uma carga muito grande em cima da mulher, né? A carga em cima do homem empreendedor, ela já é difícil, em cima da mulher é um pouco mais. E como é que ela aparece? Em que forma ela aparece? Me dá um exemplo. Principalmente aí na questão da dupla jornada, ela é mais fácil de entender, né? A mulher, ela tem que escolher, e ela muitas vezes escolhe, a gente sabe disso, ela escolhe negócios que ela possa conciliar. Então, eu poderia abrir este negócio ou esse negócio que eu gosto, mas eu escolho esse porque esse vai ser mais fácil para lidar com os filhos, eu vou poder sair na hora do almoço, por exemplo. Então, muitas vezes ela acaba ganhando menos por causa disso. E o outro desafio do preconceito, muitos negócios que ela poderia abrir, ela tem dificuldade, porque o homem, muitas vezes é um ambiente muito masculino, né? Então ela se sente constrangida, então como as taxistas, por exemplo. Nós vimos, né? Exatamente, nós vimos uma taxista, mas tem muitos outros negócios, né? Bar, por exemplo. Deixa eu voltar para a Regina, vamos ver se restabelecemos o contato com ela. Regina, tudo bem? Tudo bem. Enfim, deu aquela pausa no exato momento que eu perguntei da luz vermelha. Quando acende a luz vermelha que o relacionamento está influenciando no trabalho? Quando acende a luz vermelha, quando o parceiro, assim, ele não apoia a sua esposa ou sua companheira, né? Ele, na verdade, o meu parceiro, ele está sempre me apoiando, ele está sempre coletando alguns resíduos comigo, está construindo o meu site também, que ele faz site. Então ele está sempre assim, voltado ao meu empreendimento. Eu até hoje não tive problema com o meu parceiro em relação ao meu empreendimento, muito pelo contrário, só elogios. A trava foi exata no momento que eu perguntei da grana, né? Até deu aquela engasgada. E quando a grana não entra, o que acontece? Tem um apoio? Sim, lógico. Até o momento, eu sempre estou trabalhando, estou coletando óleo, estou vendendo o meu produto. Até o momento, a grana não abaixou não, mas eu acredito se abaixar, ele vai arcar com os compromissos da casa. Tá certo, na riqueza e na pobreza. Muito obrigado pela sua participação, tá? Ok, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Participação do público, você que está em casa pode continuar participando pelo Facebook, Canal Futura Oficial, ou pelo Twitter, no @Canal Futura. Temos aqui agora a Rosana. Rosana, vou tentar falar seu sobrenome, é muito difícil. Se eu errar, você, por favor, mande que eu errei. Schwarzbach Santana, bonito o sobrenome. Schwarzbach Santana, ela diz o seguinte: parabéns às convidadas, venho com muito orgulho falar que as mulheres estão avançando cada vez mais no mercado de trabalho. Eu fui destacado em uma matéria no dia 8, no jornal aqui da minha cidade. Qual é a sua cidade? Poxa, conta pra gente. Representando bem as mulheres. Também tem perguntas, sabe sobre o que, professora? Legislação brasileira está avançando quando a gente pensa nas mulheres? Não, eu acho que já houveram alguns avanços, mas eu acho que deve existir ainda maiores avanços, principalmente na questão que já foi tocada e levantada quanto à creche, né, e os direitos de ganho idênticos aos homens. E eu acho que como os países nórdicos, mas alguns países europeus, como a França, também adotaram a questão do homem também ter esse direito de licença, né? Uma licença paternidade. Eu acho interessante porque você consegue ter uma equanimidade no trabalho. Entre contratar um homem e uma mulher já não faz mais diferença. Isso seria importante para a gente, por exemplo, né? Porque você não entra nessa disputa aí, né? Que é uma disputa... Eu acho que aí, nesse ponto, tem uma dificuldade muito grande. Quando você obriga
a empresa a ter o mesmo salário para homem e para mulher, muitas vezes dá errado. Por quê? Porque a mulher, culturalmente no Brasil, ela tem que sair para quando o filho fica doente e o homem nunca sai. Ela não faz hora extra ou faz menos, né? Claro que temos muitas exceções, mas ela não está disposta, até porque ela não pode, a fazer tantos esforços como os homens. Quando você obriga, sem avançar culturalmente, sem o homem entender, eu também tenho obrigação com os meus filhos e também vou levar ele ao médico, você está dizendo para o empregador, você vai pagar mais para essa mulher que sai do trabalho, mesmo que ela trabalhe menos. E aí pode causar o efeito inverso. Então também tem que avançar na questão educacional, na questão cultural, do homem também participar. Você falou do homem dentro de casa, e aí eu volto a bola para você, Cris. Na sua dupla jornada, o seu marido te ajuda, por exemplo, a lavar os copos? Muito. Tudo. Que marido perfeito esse seu, hein? Ele é. Tá ali babando ali do lado de fora, sorrindo. Não, mas ele é verdade. Em questão de ir a médico, quem vai mais a médico é ele, não eu. Rosana é de Itajubá, Minas Gerais. Agora sim, dê a cidade. Obrigado, um grande beijo para Itajubá, tá bom? Quero trazer mais uma pesquisa que me chamou muita atenção, que é do PNAD. Hoje, entre a população com 15 anos ou mais de estudo, as mulheres são 57,5%. Como é que o estudo consegue eliminar os preconceitos? Como é que ele contribui para que esses preconceitos sejam diminuídos? Quem quer levantar a mão para responder essa como classe? Eu acho que ele não elimina. Ele não elimina? Não elimina. Porque no Irã as mulheres também estudam. Né? Sim, mas eu estou falando aqui do Brasil, né? Claro, mas ele não elimina. Eu acho que estudo por si só não é, assim, estudo puro, né? Vamos dizer assim, ir para a escola não vai eliminar os preconceitos, né? Até porque na década de 70 eram as mulheres que eram as professoras e nem por isso, até hoje na verdade, né? Nem por isso se eliminaram os preconceitos. Eu acho que tem que ver que tipo de estudo nós estamos falando. Hoje as mulheres são maioria na pós-graduação e nem por isso elas ganham mais. Onde é que está o mas choque? Eu acho que a questão que você levantou, Luiz, é interessante. Quer dizer, o estudo, ele pode ajudar se algumas questões forem incluídas, né? Que aí vem a demanda das lutas dos movimentos sociais feministas, dos movimentos sociais negros e, mais uma vez, né, do LGBTS, né? Quer dizer, todas essas questões identitárias que eram preconceitos, né, que sempre geraram preconceitos na nossa sociedade, serem incluídas nos debates dentro da sala de aula, dentro da escola e dentro dos estudos, né? Quer dizer, é enfrentar justamente os preconceitos, né, e toda uma cultura patriarcal que teve muito presente no nosso país, né, que é isso que vem de resultados históricos. Enfim, e ainda né? É presente no nosso país, sim, né? Sim. A gente está vendo aí, né, gente, o racismo, né, quer dizer, o machismo. Cris acabou, Cris disse, exemplos como esse, né? Quer dizer, e você tem essa condição ainda feminina que é de uma fragilidade social, né, nós enquanto mulheres sabemos, né, por exemplo, que o nosso corpo, né, muitas vezes não nos pertence, né? Quando a gente está no espaço público, né, basta o nosso corpo ser sempre, muitas vezes, objeto do desejo do outro, que não respeita essa integridade nossa. Eu acho que isso é uma questão muito atual e deve ser discutida, aí sim, pode ser dentro da sala de aula, mas não só dentro da sala de aula, em outros espaços também, né? Acho que até dentro da família. Da família. A gente sabe no Brasil que as profissões mais bem pagas são as de matemática, né? Então os engenheiros, os próprios matemáticos, né? Todas essas áreas ligadas às engenharias são muito mais bem pagas. E por que tem mais homens nessas áreas? Será que dentro da família existe um direcionamento? Minha filha seja psicóloga, meu filho seja engenheiro? Será que intimamente eu não sei responder essa pergunta, mas o fato é que no Brasil área de engenharia especial, eu sei que eu sou de uma família de engenheiros, minha mãe é engenheira, minha tia é engenheira, enfim, realmente uma família de engenheiros, o que elas enfrentaram e o que há de preconceito dentro especificamente dessa área e que nós temos que quebrar, enfim, não está no gibi. Principalmente masculina. Estamos chegando ao final, Cris, palavras finais. Quer mandar um beijo pro marido? Me conta o que você quer falar como palavras finais, até de incentivo para as nossas telespectadoras. Primeiramente, mandar um beijo pro meu marido, dizer que eu amo muito ele, que ele é meu parceirão. Quem quer empreender tem que fazer o quê? Não desistir nunca, porque todo dia é um desafio.
Todo dia é um gigante que você tem que matar, porque um dia você está muito bem, no outro dia as coisas não ficam do jeito que você quer, mas você tem que continuar tentando, você tem que continuar não desistindo, sendo persistente, que as coisas vão dando certo sempre. Ok. Professora, a bola está contigo. Bom, eu acho que eu quero dizer aqui que que as mulheres, né, sejam empreendedoras das suas próprias vidas, né, e que as nossas identidades, identificações, elas estão em construção, né? Quer dizer, a gente não pode falar nem a mulher, mas as mulheres e infinitas possibilidades de ser e de viver as relações, né? Eu acho que a gente tem que ter muita consciência disso, né? Quer dizer... Obrigado pela sua vinda, tá? Cris, obrigado pela sua vinda. Luísa. Obrigada a você. Eu acho que a pesquisa do SPC Brasil mostrou muito o que a Cris falou. As mulheres empreendedoras matam um leão por dia. Elas estão lutando uma batalha diária de conciliar trabalho, filhos, pouco dinheiro, né? Elas matam um leão por dia, então elas merecem parabéns. Ok, obrigado pela sua participação. Regina, obrigado pela sua participação também. Quero mandar um beijo especial para todo mundo que participou aqui. Temos a Marciana, temos a Fernanda, temos também a Lívia. Temos mais quem aqui? Temos a Carolina, temos a outra Fernanda Borges, enfim, um monte de gente bacana, a Cíntia, temos, claro, a Rosana, que é de Itajubá, em Minas Gerais, temos a Lucineide Helena de Paiva, que diz o seguinte: percebo que a mídia muitas vezes coloca a mulher que vê isso no mercado de trabalho como uma mulher fria, calculista e sem aptidão para a maternidade. O que muitas vezes acontece foi o colocado pela professora, a falta de investimentos que facilitem conciliar a vida profissional e a maternidade. Um beijo especial para você que está nos acompanhando, um beijo especial para a Lete, Vitória, Eliane, Solange, Mariana, Fernanda, todas as mulheres que participam da minha vida também, né? Um beijão, até terça que vem, tchau, tchau!